Ok, pessoal, estamos de volta para continuarmos a nossa aula EAD, modalidade EAD, com o tema Medicina do Trabalho, isso com a base de promoção do trabalhador. Eu sou o professor Gervásio, e nós estamos trabalhando essa base com vocês. Antes de darmos continuidade, queria saber com vocês o que foi que ficou do vídeo anterior, o que foi que eu trabalhei no vídeo anterior. Então, no vídeo anterior, o que é que nós vimos? A questão da obrigatoriedade da formação do CEP. Então, as empresas privadas, as empresas públicas, os órgãos do Poder Judiciário, Legislativo, da administração direta e indireta, desde que admitam trabalhador em regime de CLT, essas empresas e esses órgãos têm que, de forma obrigatória, constituir o seu SESMIT. Foi, pessoal? Então foi isso que a gente viu, no vídeo passado. Então quem assistiu o vídeo passado está agora conseguindo associar o que foi que nós falamos. Então a gente viu também que para o SESMIT, ele tem previsão na NR4, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, assim, que elas são constituídas desde 78 por leis, por portarias, e a de número 4 é que trata desse SESMIT em si. A gente viu também que para formar, que o SESMIT, obviamente, ele vai ter a obrigatoriedade de promover a saúde do trabalhador no ambiente de trabalho, promover, garantir a sua integridade física, promover ações que o trabalhador se conscientize da importância de promover a sua saúde e preservar a sua integridade física. Mas a gente viu que para que esse SESMIT seja formado, existem dois critérios ou requisitos importantes. Quais sejam? O grau de risco da atividade principal, que vai de 1 a 4. Foi isso, pessoal, que a gente viu, não é verdade? E também o número total de profissionais, de empregados do estabelecimento. Aí, como é que eu vou conseguir ver isso, professor? Você vai lá no anexo 1 e 2 da NR4 e lá você vai identificar. Então, no quadro 1, você vai ter um código, você vai ter a descrição da atividade econômica, o CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica, e você vai ter o grau de risco. Você identifica a atividade da empresa, vai lá no quadro 2. No quadro 2 existe uma tabela que vai dizer quantos profissionais aquela empresa está obrigada a contratar. Um técnico somente, 2 técnicos, 3, e assim sucessivamente, certo? Então a gente viu também que esse SESMIT, certo? Ele pode ser da própria empresa, os profissionais do SESMIT podem ser empregados da própria empresa, e a gente viu também que essa empresa ela pode terceirizar esse serviço, tá certo? Ok? Então foi basicamente o que a gente viu no vídeo anterior, tá bom? Agora a gente vai passar para os profissionais que compõem esse SESMIT. É mesmo, professor? É sim, pessoal. Então eu falei para vocês que era um grupo de profissionais, um grupo multidisciplinar porque cada um vai atuar na sua área, obviamente, que compõe esse SESMIT. Sendo que esse SESMIT engloba, obviamente, a parte de segurança do trabalho e a parte de medicina do trabalho. A parte de medicina do trabalho que é o nosso foco, tá bom? Aqui na nossa base de promoção à saúde do trabalhador, ministrada por esse professor que vos fala até então. Então vamos conhecer esses profissionais, pessoal, que compõem o SESMIT mediante aqueles critérios lá de obrigatoriedade. Então, por ordem, aqui não questão de importância, mas por uma questão de uma ordem pré-estabelecida, então nós vamos ter o médico ou a médica do trabalho, certo? Que é um médico comum, mas que tem que fazer uma pós-graduação em medicina, higiene do trabalho em si. Então o médico faz uma pós-graduação em medicina do trabalho e ele fica apto para atuar nessa área, fazer concurso e tudo mais. Na parte da engenharia, nós vamos ter o engenheiro, que é qualquer
área da engenharia, qualquer tipo de engenharia, tem esse direito de fazer essa pós-graduação. Então, o engenheiro com a pós-graduação de 2 anos, 2 e pouco, por exemplo, defende o TCC, né? Também tal como o médico, ele vai estar apto para atuar na parte de segurança do trabalho. Voltando para a medicina, nós vamos ter o enfermeiro ou a enfermeira de trabalho, que é um profissional, né, que faz o curso de enfermagem, que também faz uma pós-graduação, certo? Então esse profissional, né, faz essa pós-graduação e ele também fica apto. O que é que a gente percebe? Né, que nós temos aqui 3 profissionais de nível superior, tá certo? Nós temos o médico, nós temos o engenheiro, nós temos o enfermeiro, ambos, né, com suas graduações, bacharelado ou licenciatura, mas bacharelado no caso aí, e com suas pós-graduações. Então é a forma como essas pós-graduações, elas são importantes porque vai dar esse conhecimento mais específico a esses profissionais, né, das questões relacionadas à segurança e à medicina do trabalho. Bom, descendo um pouquinho, nós vamos ter o técnico ou a técnica em enfermagem do trabalho. Então é um profissional que faz o curso técnico, né, em segurança do trabalho, mas que ele faz uma qualificação, por exemplo, de 3 a 6 meses, envolvendo essa parte de enfermagem do trabalho, certo? Para que ele possa atuar como técnico em enfermagem do trabalho. Na realidade, digamos assim, de repente o curso já pode ser completo, depende da instituição, que já tenha englobe, por exemplo, né, a parte de segurança do trabalho e a parte de enfermagem, né, do trabalho em si, tá bom? E já, digamos, envolvendo as disciplinas, né, dessa qualificação. Se não, ele fez só o curso em técnico em segurança do trabalho, né, ou de enfermagem, perdão, né, só fez o curso técnico em enfermagem, ele vai ter que fazer essa qualificação para, né, a enfermagem do trabalho. E cada escola vai ter, obviamente, a grade para isso. E por último, pessoal, e não menos importante, temos nós, né, gente? Não é isso? Que é a questão do técnico ou a técnica em segurança do trabalho, que é o profissional. Os 2 últimos são profissionais de nível médio, né? Aliás, pós-médio, vamos dizer assim, tá certo? Que, né, passam por esse curso técnico, aulas teóricas, algumas situações de prática, para que, né, defende um TCC, aí só então tira um registro profissional, né, os 2 aí no caso. Aliás, todos esse grupo aí, né, dos 5 profissionais, eles têm seus conselhos, né, e os seus registros, tá bom, profissional. Então nós temos o técnico, né, e a técnica em segurança do trabalho. Então estes são os profissionais, né, com suas áreas de atuação. Então nós vamos ter o médico, a médica, né, do trabalho, lembrando a questão do nível de pós-graduação, certo? Então nós temos o engenheiro, né, de segurança do trabalho, que é qualquer área da engenharia que tem o direito de fazer isso, como já falei, a nível de pós-graduação. Nós temos, né, o enfermeiro, né, que é aliás, são os enfermeiros, né, que fazem também essa pós-graduação. E nós temos os técnicos em enfermagem, que também tem que fazer a qualificação em segurança do trabalho, e, né, o técnico em segurança do trabalho. Então esses são os profissionais. Tá, professor, mas como é que esses profissionais atuam? Bom, pessoal, é o seguinte, com relação à questão de carga horária, né, em si, desses profissionais, o que acontece? O médico do trabalho, né, e a própria NR4 também vai estabelecer, ele pode trabalhar, né, digamos assim, o horário total ou o horário reduzido. Então ele pode trabalhar o horário reduzido de 3 horas numa empresa, certo? Assim como ele pode trabalhar 6. Da mesma forma o engenheiro, da mesma forma o enfermeiro, por exemplo. Então uma empresa grande, vamos pensar naquela empresa, né, de calçados que tem aqui na nossa cidade. Provavelmente aquela empresa, o médico, né, o engenheiro, o enfermeiro, os técnicos de enfermagem, eles vão estar trabalhando ali as suas 6 horas corridas, né? Vamos dizer assim, ou mais. Vai depender. De repente, a empresa precisa que esses profissionais estejam, por exemplo, 8 horas, né? Então, isso aí é uma situação que a empresa também pode combinar, ver com eles, entrar em acordo com relação a isso. Sendo, pessoal, que o técnico, né, em segurança do trabalho, a própria legislação vai estabelecer que a carga horária dele é de 8 horas
diária, tá, gente? 8 horas diárias e 40 horas, né, semanais, né, 44, por exemplo, tá bom? Então, quais são os profissionais que compõem esse SESMIT? É importante, pessoal, porque nós vamos estar dialogando com esses profissionais no ambiente de trabalho, tá certo? Com todos eles ou com parte deles, ou até mesmo nos órgãos, né, que você vai ter que levar a documentação da empresa, fazer encaminhamentos. Então, para o técnico, para a técnica, né, em segurança do trabalho, é importante ela entender desse universo do SESMIT, certo? Então, o que é o SESMIT? É o serviço especializado, né, gente, em engenharia, né, de segurança e medicina do trabalho, por exemplo. Qual é a finalidade dele? Proteger a integridade física do trabalhador no local de trabalho. Então, todas as ações desse grupo de profissional, elas vão ter essa finalidade, né, de proteger a integridade física desse trabalhador e proteger, né, e promover a sua saúde. É a finalidade de todas essas ações, né, tá certo? Desse grupo de profissionais. Quando a gente fala na medicina do trabalho, pessoal, na medicina do trabalho, apenas 3 vão atuar na medicina do trabalho: o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, certo? Ok? Então, o engenheiro, tá, e o técnico em segurança do trabalho, eles vão estar mais direcionados para as questões relacionadas à segurança do trabalho em si. Como é isso, professor? Como é que isso acontece? Então, veja só, o médico do trabalho, né, as ações, né, dele, elas estão espelhadas no PCMSO, né, no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, no âmbito da empresa, certo? Então, são as ações, por exemplo, de orientações, de exames, né, certo? De campanhas de vacinação, de atendimento, de curativos, de primeiros socorros, por exemplo, tá certo? Identificação de doenças ocupacionais, situações que a gente vai ver mais à frente. O enfermeiro também vai estar relacionado aos prontuários, né, a questão de vacinação também, curativos, administração de alguns medicamentos que são possíveis de serem, né, administrados na própria empresa, mediante a orientação dos médicos, a questão de curativo, atendimento aos primeiros socorros, por exemplo, certo? E o engenheiro de segurança e o técnico de segurança do trabalho, eles vão estar mais relacionados, pessoal, com essas questões, por exemplo, né, de entrega de EPI, de treinamento de combate a incêndio, por exemplo, implantação de sinalização, certo? DDS, né, que são os diálogos, né, diário direto de segurança. Então, nas empresas grandes, há essa divisão. Nas empresas pequenas, pessoal, o técnico em segurança do trabalho é ele quem faz tudo, tá certo? Ele quem faz tudo nessa empresa. Então, quem faz os encaminhamentos para exame médico, né, é o técnico em segurança do trabalho. Quem coordena as ações de CIPA é o técnico em segurança do trabalho, certo? Quem faz agendamento para atendimento médico é o técnico de segurança do trabalho. Quem ministra, né, as palestras, por exemplo, que estão presentes no PCMSO e no PPRA é o técnico de segurança do trabalho. Ou, se não for da competência dele, ele vai solicitar, né, mediante um memorando, por exemplo, ou um comunicado, ou um ofício, ao gestor maior a contratação de um profissional com tal né, requisito técnico para administrar tal treinamento presente, né? Por exemplo, no PPRA, ou até mesmo uma especialidade do PCMSO, certo? Encaminhar que não tem na empresa parceira, terceirizada, por exemplo, né, em que a empresa digamos assim, tem um contrato de prestação de serviço. Então, nas empresas pequenas, o técnico ele concentra essas duas áreas, né, da medicina, da segurança do trabalho, a medicina e a própria segurança do trabalho em si. Por isso que é importante, né, e eu destaco aqui a importância, que vocês prestem atenção, certo? Então, nas empresas pequenas, o técnico ele vai executar, pessoal, o PPRA, né, as ações que estão lá no programa, certo?
e também vai executar o PCMSO, tá certo? Sendo que o PCMSO, né, é o programa da empresa que vai refletir as ações da medicina do trabalho. E o PPRA é o programa da empresa, né, previsto lá, o primeiro previsto, no caso, o PCMSO na NR7, o PPRA na NR9, que vai espelhar essa questão do monitoramento, né, e avaliação e as medidas preventivas para os riscos ambientais, certo? Então a gente tem que perceber essas situações que são importantes, né, a gente destacar em si aqui. Então, uma informação importante desse slide que você tem que perceber no primeiro momento é a questão dos profissionais, né, que compõem esse SESMIT em si: médico, né, engenheiro, enfermeiro, técnico em enfermagem do trabalho e técnico em segurança do trabalho, certo? Na parte da medicina, quem é que atua? Tá bom? O médico, o enfermeiro, tá, do trabalho, e o técnico ou a técnica em enfermagem do trabalho, tá bom? Como a gente está falando, assim, como a NR4, ela trata do SESMIT, tá? Então eu trouxe logo tudo para mostrar para vocês, tá bom? Mas a gente tem que perceber, quando se fala de medicina, é o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Bem, pessoal, não esquecer disso. Lembrar da carga horária também, né, de 6 a 3 horas, ou outra carga horária mediante acordo, né, entre empregador, né, e empregado. Lembrar que a carga horária do técnico, né, aí sim, ela é bem explícita, tá bom? Não existe redução da carga horária do técnico. São 8 horas, certo? Ok? Por dia. Tanto é que às vezes tem técnico que quer assumir mais de uma empresa, aí fica complicado. Ele acaba não permanecendo como devia o tempo, né, de contrato naquela empresa. E isso complica para ele, se houver uma fiscalização, né? Certo? Porque o fiscal pode chegar e cadê o técnico? Ele vai ter, né, que prestar esclarecimentos, né, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, porque da sua ausência naquele horário, naquela empresa em si, tá bom? Então, médico do trabalho, engenheiro de segurança, enfermeiro, técnico, né, em segurança do trabalho e técnico de enfermagem do trabalho. Esses são os profissionais, né, que compõem o SESMIT de forma obrigatória, observado, né, os requisitos lá do anexo 1 e 2 da NR4. Não esquecer disso, pessoal, tá bem? Perceber aí a questão da pós-graduação, como já foi falado. Isso é importante, porque o técnico ou a técnica em segurança do trabalho, ele precisa, né, ele vai dialogar com esses profissionais, tá certo? Então ele precisa conhecer que tanto o médico do trabalho, como o engenheiro, como o enfermeiro, eles, né, estão, digamos assim, por uma causa única, muito embora exista uma divisão entre medicina do trabalho e segurança do trabalho. Mas essa divisão, né, é uma divisão, vamos dizer assim, administrativa, operacional. Tanto é que a NR4 ela não trata de forma, né, diferenciada, tá bom? Ela trata exatamente, né, de forma conjunta desses profissionais. Bom, com os avanços tecnológicos, pessoal, né, a questão também das mudanças no processo produtivo, a gente entende que esse grupo de profissionais, digamos assim, ele poderia ser aumentado, como por exemplo, né, um psicólogo, né, é muito importante também, poderia fazer parte, né, do SESMIT, e outros profissionais mais que a legislação não evoluiu e não conseguiu contemplar, certo? Ok? Porque hoje a gente sabe que os distúrbios, né, que o trabalho causa ou pode causar, vai, digamos assim, vai muito além, né, de situações de acidentes, né, com lesões, né, digamos assim, expostas, né? Então há também traumas que se faz necessário um atendimento, mas isso aí são situações futuras, bom, que a gente tem que observar. Então, gente, sobre a questão dos profissionais,
né? Era isso, né? E a gente vai dar uma paradinha aqui.